Pessoal, recentemente eu adquiri esse PS Vita Slim desbloqueado e antes eu também tinha esse PS Vita Fat, que é a primeira versão dele. Hoje eu vou trazer um comparativo completo entre esses dois consoles para você que quer comprar um Vita em 2024 e não sabe qual escolher. Então vamos embora para o vídeo para tirar essas dúvidas. Fala aí pessoal, Sérgio BO2 aqui para trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vai ser um comparativo completo entre esses dois caras aqui, ó. O PS Vita Slim que eu comprei recentemente e o PS Vita Fat que eu já tenho há muito tempo. Eu tenho ele desde a época do Vita mesmo, não comprei ele novo não, quer dizer, não comprei ele usado, eu comprei ele novo. E o PS Vita, apesar de ser um console que já foi descontinuado, tem ainda uma base de fãs porque é um console bem legal. E tem muita gente que tem interesse em comprar ele ainda esse ano 2024 ou até ano que vem, né? E vai se deparar com essas duas versões como opção. E hoje eu vou trazer as diferenças, a qualidade, os pontos positivos e os pontos negativos de cada versão para você se decidir qual é melhor para você, qual se encaixa mais no que você quer. E a gente vai começar falando aqui do PS Vita Fat. Ele tem esse apelido, né, porque ele é uma versão maior, ele é mais grosso e tudo, e ele foi lançado lá em 2011, então é um console que tem 13 anos aí de lançamento, né, um console que já tem uma certa idade. Ele pesa 260 gramas, o que é um peso bem bom. Ele não é um console pesado, apesar de ser um pouco maior. Ele é um console que fica bem confortável na mão. Já o PS Vita Slim, como o próprio nome já diz, ele é menorzinho, ó. Ele é mais fino. Ele pesa cerca de 219 gramas e foi lançado 2 anos depois do lançamento do PS Vita Fat, lá em 2013, certo? Ele também fica muito confortável, mas o outro já ficava. Esse aqui vai apenas ser mais leve. O encaixe também você pode preferir, mas eu pessoalmente prefiro o Fat porque a sensação dele ser um pouco mais robusto, para mim, traz um conforto maior. Aqui, ó, para vocês terem uma comparação, como o PS Vita Fat é um pouco mais grosso do que o PS Vita Slim. A diferença não é tanta, mas, né, faz uma certa diferença sim, uma diferença também no peso, né? Uma diferença de cerca de, acho que 40 gramas mais ou menos. Diferença essa que pode ser relevante se você quer um console para usar de modo totalmente portátil. Agora a gente vai falar da diferença entre a tela dos dois, que na minha opinião é a maior diferença entre esses dois consoles. Então pessoal, coloquei um joguinho aqui que eu acho que vocês conhecem, para testar, mostrar um pouquinho da tela dele. Esse aí é Metal Slug 3, eu acho que eu peguei ele em alguma promoção da PS Plus, alguma coisa do tipo, que antigamente a PS Plus dava um jogo de Vita também, né, por mês. E como vocês podem ver, é uma tela bem bonita. Por quê? Porque é uma tela OLED. Na minha opinião, isso é revolucionário, porque até hoje nem o Nintendo Switch Lite tem uma tela OLED, e o PS Vita já tinha lá em 2011. Para mim também esse tamanho de tela tá perfeito, 5 polegadas, tá mais do que o suficiente, vai ser muito bom para deixar o console mais portátil, né, para ficar mais fácil para você carregar de um lugar para o outro. E a tela OLED, acho que como dá para perceber aí pelo vídeo, ela deixa as cores muito vivas, fica uma cor bem chamativa, uma cor bem bonita, que só as telas OLED conseguem trazer. Então, para mim, isso é um ponto muito importante, um ponto muito relevante. E aí eu morri agora de um jeito bem besta no jogo, mas acontece. Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, mas eu jogava muito quando eu era mais novo. Então, como eu tava falando agorinha, essa questão das cores mais vivas deixam os jogos muito bonitos mesmo. Então, pra mim é um ponto muito relevante na hora de você considerar pegar o PS Vita Fat. Botei outro joguinho aí pra vocês darem uma olhada na tela aí do PS Vita Fat. Eu acho que esse jogo aí também vai dar pra notar mais as cores vibrantes, né, nessa tela de OLED. E eu já falei algumas vezes, mas eu acho que um dos gêneros de jogos que mais se encaixa no PS Vita são os jogos de luta. Pra mim eles funcionam muito bem e eu gosto muito de jogar jogo de luta no PS Vita. Mais do que no Nintendo Switch Lite, por exemplo, que eu já testei alguns jogos e, na minha opinião, essa tela um pouco menor do PS Vita funciona melhor para esse tipo de jogo.
Então, pessoal, agora vamos para um tópico sensível, um assunto que, na minha opinião, foi um downgrade muito grande, que é a tela do PS Vita Slim. Coloquei até aí para rodar um Uncharted Golden Abyss, que, para quem não sabe, é um jogo do Uncharted que é exclusivo para o PS Vita, e é um jogo realmente muito bonito, talvez um dos jogos mais bonitos do PS Vita, mas no PS Vita Slim ele roda numa tela de LCD. Sim, a tela do PS Vita Slim teve realmente uma piora em relação à tela do PS Vita Fat. Ele deixou de ser OLED e virou uma tela LCD. Se eu não me engano, isso foi para baratear o console, deixar ele um pouco mais barato e aumentar as vendas, mas não, isso daí é uma coisa que eu não gostei tanto, certo? Na minha opinião, a tela de OLED no PS Vita sim é bem melhor. Talvez o console perfeito fosse o PS Vita Slim com a tela OLED, mas infelizmente não é o caso. Mas mesmo com essa tela de LCD, vocês podem ver que isso não atrapalha diretamente a gameplay, né? E esse jogo aí, ó, Uncharted Golden Abyss, é um jogo que utiliza muito bem todos os recursos do PS Vita, como inclinar o console, usa muito o touchscreen, e é um jogo muito bonito, até nessa tela de LCD, não vai atrapalhar a sua gameplay de jeito nenhum. Depois de mostrar para vocês a diferença aí da tela, vamos falar de outras diferenças entre esses consoles. A próxima é a bateria. Apesar do PS Vita Fat ser um pouco maior, ele tem a bateria que dura menos. A bateria do PS Vita Fat, a Sony informa que dura mais ou menos de entre 3 a 5 horas quando você estiver jogando. Já a bateria do PS Vita Slim, eles deram uma pequena melhorada e ela funciona de 4 a 6 horas jogando. O que é um tempo bom nos dois consoles, principalmente se você for pensar na época que eles foram lançados, né? Você pensar que o Vita Fat tem uma tela OLED, que para a época é muito revolucionário, ponto muito positivo para o PS Vita Fat. E voltando a falar um pouco da tela, pessoalmente eu prefiro a tela do PS Vita Fat. Mas na prática isso não vai ter tanta diferença assim. Vocês viram como o jogo do Uncharted roda muito bonito no PS Vita Slim. Então na prática mesmo, no dia a dia, você não vai sentir que a tela LCD não tem qualidade. Ela tem sim, é uma tela também muito bonita. E em questão de tamanho de tela, os dois têm o mesmo tamanho, que é uma tela de 5 polegadas. Vamos falar agora um pouco de memória interna, certo? Esse cara aqui, o PS Vita Fat, ele não tem memória interna, ele não tem espaço interno. Então você precisa, para poder jogar nele, de um cartão de memória. Esse cartão de memória fica aqui embaixo, ó, vou abrir. É um cartão de memória chamado PS Vita Card. Esse daqui é de 4 GB, então cabe pouquíssima coisa, eu deveria comprar outro maior. Esses cartões eram muito caros na época que o Vita foi lançado e, na minha opinião, foi um dos motivos do Vita não ter dado certo. Mas fique sabendo que se você for comprar um PS Vita Fat, você vai ter que comprar um desse também, ou até algum adaptador. Tem gente que vende aí alguns adaptadores para você encaixar outros tipos de cartão de memória para funcionar nele. Se você quiser desbloquear também seu PS Vita Fat, vai precisar desse cartão de memória do mesmo jeito. Então isso é um detalhe para você, né, pensar. Já o PS Vita Slim, ele também vem com essa entradinha aqui, ó, pro cartão, mas você também consegue usar ele sem isso. Por quê? Porque ele tem uma memória interna. Se eu não me engano, a memória interna dele é de 1 GB. Não é muita coisa, mas é o suficiente para você baixar alguns jogos, também é o suficiente para você poder instalar um desbloqueio nele, caso você queira desbloquear o seu console. E isso é outra questão que a gente vai falar agora. Como conseguir os jogos para o PS Vita em 2024. Então, os jogos do PS Vita, eles vinham nessas caixinhas aqui, que na minha opinião são bem bonitinhas mesmo. Vou fazer um comparativo aqui com o tamanho da caixa de um jogo de Switch Lite, ó. Ela ainda é de Nintendo Switch, na verdade. Ela ainda é menorzinha, então eu acho essas caixas muito bonitinhas, acho elas bem legais mesmo e eu gostaria de colecionar. O jogo vem no formato de cartucho, que é assim, ó. Esse é um cartucho de um jogo de PS Vita. Esse é do Lego Batman 2, que foi o que veio no console. Vai ser muito difícil você encontrar
esses jogos do PS Vita novos para vender. Tem pouquíssimos e os pouquíssimos que tem são muito caros. Se você procurar no mercado de usados, OLX, Mercado Livre, você vai achar uma boa quantidade desses jogos e até por um precinho legal. Jogos eu já consegui achar por 60, 80, até 100 reais. Se você gosta de colecionar, né, que é o meu caso, para mim vale a pena. Só dá uma pesquisada antes no jogo que você vai comprar para não acabar gastando dinheiro com um jogo que você talvez não goste tanto. Então dá uma pesquisada boa. Mas se você não está interessado em comprar os jogos, não quer procurar jogos usados, garimpar, né, você pode sim desbloquear o seu PS Vita. É muito fácil de desbloquear. Acho que você pesquisando aí algum tutorial na internet você consegue. Falar agora sobre mais uma diferença que não é tão importante assim, mas eu acho relevante de citar, que é a mudança na entrada. O PS Vita Fat vem com essa entrada aqui, ó, uma entrada multiuso da Sony para o carregamento. Também vem aqui com essa entrada de fone de ouvido, além de ter o Bluetooth também integrado nele. Então essa é a entrada que você vai usar para carregar o seu PS Vita Fat. Já se você comprar um Slim, a entrada é diferente, é uma entrada micro USB. Eu acho que é até mais fácil de você já ter aí na sua casa, micro USB, né? Porque tem vários cabos de celulares, esse tipo de coisa que vão utilizar essa entrada. Mas, independente do que você comprar, os dois têm... Espero que você compre um, né, que já venha com o cabo, mas caso você não compre, é fácil de achar os dois cabos e não tem preços caros. Então isso é uma questão bem tranquila, bem fácil de resolver, tá? Agora a gente vai falar de uma questão muito importante, talvez a questão mais importante na hora de escolher o seu PS Vita. A gente vai falar de valores, de quanto está saindo, quanto está custando cada modelo do PS Vita. Então eu vou abrir aqui a OLX para a gente dar uma olhada. Abri o site aqui da OLX, pessoal, pesquisei PS Vita no Brasil todo e aqui estão os preços de alguns PS Vitas que estão à venda, ó. Por exemplo, PS Vita, esse aqui é o PS Vita sem ser o Slim, é o PS Vita Fat, ó, custando 750, não sei se vem com esses dois jogos. Outro aqui custando na casa dos 800 reais, mas vem com 2 jogos e com um cartão de memória, que é muito bom. PS Vita desbloqueado, 850, esse aqui é 600, ó, mas acho que não vem com nenhum jogo, mas tá um preço bom. E o PS Vita Slim, a gente consegue achar aqui, ó, esse daqui tá por 1.150, esse aqui tá com 750, tem esse aqui que é essa versão vermelha, essa versão vermelha eu achei bem bonito, mas ela é um pouco mais cara, acho que por ser mais rara de encontrar, mais difícil, 1990, PS Vita Slim 1500, PS Vita Slim desbloqueado 950. Qual conclusão a gente pode chegar? O PS Vita normal, você vai encontrar ele tranquilamente pelo preço de 600, 700 reais, na média. Já o PS Vita Slim, pode ser que você procure e você ache um pouquinho mais caro, na casa dos 800, 900, mas pelo valor eu acredito que vale a pena todos os dois, certo? Cada um tem sua vantagem e sua desvantagem, como eu falei, em relação a tamanho, em relação à memória interna, o que um tem, o outro não tem, duração de bateria. Então vai caber a você analisar e decidir qual que faz mais sentido para você. Na minha opinião, se você tem interesse em desbloquear ele, eu iria no Slim pelo fato de já ter o cartão de memória, já ter a memória interna, né, que vai ser mais fácil para você desbloquear. Se você não tem interesse em desbloquear, você vai comprar jogos usados, esse tipo de coisa, eu iria no PS Vita Fat, porque eu acho a tela dele melhor e também acho ele mais confortável na mão. Mas isso é apenas minha opinião, nada impede você de pegar um Fat e comprar um cartão de memória e desbloquear ele também. Você pode com certeza fazer isso, ou também comprar o Slim e comprar os jogos usados. Todos dois serão excelentes opções. O PS Vita é um console muito legal. Para quem não conhece, eu recomendo. Se você está com vontade de ter um console portátil, com certeza eu recomendaria o PS Vita. É um console que foi injustiçado pela Sony, não teve o suporte que deveria, porque ele é muito, muito legal mesmo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Queria trazer, né, esclarecer essas dúvidas aqui para quem tem interesse em comprar um PS Vita. Queria agradecer para você que assistiu até aqui. Deixa aí algum comentário que eu leio e respondo todo mundo, alguma dúvida, sugestão para próximos vídeos e coisas do tipo.
Queria agradecer muito vocês porque o canal finalmente chegou, bateu a meta dos 900 inscritos e agora a meta é bem maior, né? Agora a gente tá atrás da meta dos 1000 inscritos, que vai ser um marco muito importante para o canal, mas eu sei que com o apoio de vocês, logo logo a gente vai chegar lá. Então se inscreve aí, deixa o like, muito obrigado, valeu!